Paz, shalom a todos. Aqui no solzinho, tá o solzinho, mas ainda tá frio, a gente tem que estar agasalhado. Com a graça de Deus, vamos dar continuidade na leitura de Zacarias, hoje capítulo 10. Esse profeta é um dos que fala mais sobre finais dos tempos. Ainda tem profecia aqui que ainda não aconteceu, embora acho que é chamado preterista, esse pessoal aí chamado preterista, que acha que tudo já aconteceu. Mas enquanto o Senhor Jesus não voltar para julgar as nações, primeiro pegar a sua noiva e depois julgar as nações, enquanto ele não voltar, as profecias ainda vão estar acontecendo. Deus seja louvado. Então aqui o capítulo 10 diz assim, e que o Eterno Deus ajuda a gente a entender o que está escrito, porque é muito importante as profecias, mas muitos crentes não leem ela, ok? Nem judeu, nem cristão, muitos não conhecem as profecias bíblicas. Tem gente que acha que porque o judeu usa o Velho Testamento, tem gente que acha que eles estudam todo o Velho Testamento. Não, eles não estudam, só os rabinos que sabem. Os judeus em geral não sabem. As mulheres então sabem menos ainda. Deus seja louvado, porque nós temos a palavra de Deus em mãos hoje para ler. Inclusive essa tradução aqui para o português é uma tradução para o povo judaico, ok? Para o povo judaico de língua portuguesa. A gente vai encontrar aqui nas duas línguas, né? No hebraico, que eu ainda não aprendi a ler hebraico, eu só sei o que significa algumas letras, mas esses sinaizinhos que significa isso aí eu nem estudo, porque nos dias de hoje, cada dia eles vão tirando esses sinais aí, gente. Precisa ter que aprender só com as letras mesmo. Mas vamos lá. Começa assim, em português, viu, gente? Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. Sim, ao Senhor que faz os relâmpagos, e ele lhes dará chuvas copiosa, e a cada erva no campo, ok? Aleluia. Então, pedi ao Senhor. Aqui é um pedido que está falando para a gente pedir ao Senhor para dar chuva seródia. A chuva seródia é aquelas chuvas mais finas que tem em outras épocas que não é o verão. Aonde chove mais é quando entra a primavera, e o verão é onde que mais chove. No outono, acho que é assim que fala outono, sempre confundo esses nomes. E no português, acho que é outono. Italiano, outono. Um começa com o outro, começa com A. Enfim, no outono e no inverno, pelo menos a palavra inverno aqui é igual, só a palavra primavera. Primavera e inverno é igual o português. Agora, verão estate, e outono é quase igual, é outono. Ok. Então aqui a chuva seródia. Pede para o Senhor mandar a chuva seródia. Porque se ficar de uma primavera a outra sem chover, a alga acaba, os campos secam. E os animais precisam comer capim, os animais precisam beber água. E os seres humanos também precisam.
Então, ele falou aqui, Zacarias falou, pede para o Senhor mandar a chuva seródia. Isso aqui é uma coisa que veio na minha mente agora. O avivamento, quando tem um derramado do Espírito Santo maior, que as pessoas confundem. As pessoas confundem o que é o Espírito de Deus habitar no nosso espírito, confundem com o derramar do Espírito Santo. Por isso que tem lá o sensacionalista que diz que cessou os dons, essas coisas todas aí. Cessou na cabeça deles, porque Deus sabe que nós precisamos dos dons. E sem os dons, a igreja se torna fria e mundana, se ela não tiver com os dons do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos anima. Aí as pessoas vão buscar prazeres com as coisas do mundo, né? Tira os dons do Espírito, só sobra o quê? Os prazeres das coisas do mundo. Então por isso que você vê muitas igrejas fazendo festa do mundo, costumes do mundo. Por quê? Porque vem com essa história de que cessou os dons. Aí se torna uma igreja fria. Mas que o eterno Deus nos ajude, em nome de Jesus. Porque Deus sabe que nós precisamos dos dons todos os dias. Deus seja louvado. Então, o derramar do Espírito, como foi no livro de Atos, o Senhor Jesus já tinha soprado o Espírito sobre os apóstolos. Mas o Senhor Jesus foi para ficar naquela casa ali, esperando. Ok? Até a descida do Santo Espírito. Pelo menos, se as datas que estão na Bíblia estiverem corretas, na Nova Aliança, pelo menos, eles ficaram 10 dias naquela casa orando. Pelo menos. Porque foi 50 dias entre a Páscoa e a festa de Pentecostes. E conta-se no livro de Atos, ou nos evangelhos ali, talvez tenha nos dois, no livro de Atos e nos evangelhos, porque Lucas, o livro de Atos é uma continuação do evangelho de Lucas, presta atenção. E é o mesmo escritor. Deus seja louvado. Então, o livro de Atos, ali, que o Senhor Jesus ficou 40 dias na terra após a ressurreição. Então, se a gente fazer por essas contas, o Senhor Jesus morreu na Páscoa com 40 dias, então, até ali a festa de Pentecostes, após a subida do Senhor Jesus, deu 10 dias, ok? Então, o Senhor já tinha soprado o Espírito sobre eles já tinham o Espírito do Senhor, mas eles tinham que ficar naquela casa esperando o revestimento do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, para eles serem batizados com o Espírito Santo e sair pregando. Deus seja louvado, aleluia, amém, ok? Então, a chuva, foi isso que me fez lembrar dessas passagens bíblicas. A chuva seródia. Eu creio que a igreja está vivendo um tempo de chuva seródia. Não é aquele avivamento grande que já teve em algumas épocas, mas tem uma promessa para um avivamento grande, uma chuva forte do derramar do Espírito, que as pessoas não entendem o que é isso. Principalmente as igrejas que dizem que cessou os dons. Eu não entendo o que é esse derramar do Espírito. Mas está vindo. Louvado seja Deus. Então, no meu entender, também é comparado com uma chuva seródia. Então, tem o tempo da primavera, verão, que cai bastante chuvas. E tem o período do outono e do inverno, que é a chuva seródia. E aqui Zacarias fala para aquele povo: pede chuva seródia. Ok? Agora vamos ver o outro versículo aqui. Pois os terafins, gente,
eram uns deuses, umas estatuetas de deuses que os pagãos tinham, e muitos povo de Deus, de Israel e dos judeus, muitos se envolveram com esses negócios de terafins, ok? Olha aqui, era um tipo de Deus. Hoje em dia as pessoas não rezam para os santos, os católicos rezam para os santos, né? Mas os outros que não são católicos rezam para os deuses deles. São outros tipos de santos. Santo se refere a algo sagrado. Então tem muita gente também que não entende essas coisas. A santo se refere a algo sagrado. Tem os santos considerados pelos católicos e tem os santos considerados pelas outras religiões. E as pessoas ficam, mas como não é santo? Santo é algo sagrado. Hoje eu tô até a alguinha, parece que eu já até sabia que minha garganta ia ficar ruim. Deus seja louvado. Então, ok? Serafim, terafins, era estatuetas. Eu estou usando o nome santos hoje para vocês entenderem mais ou menos, mas eram umas estatuetas, ok? Que eles faziam pedidos, mas é idolatria, ok? Vamos lá. Pois os terafins falam vaidade, e os adivinhos veem mentira, e conta sonhos falsos. Em vão procura consolar, por isso segue o seu caminho, como ovelhas estão aflitos, porque não há pastor. Ok? Então, quem vive atrás de falsos deuses, desses terafins, dessas imagens, dessas estatuetas, desses santos, ok? Eles vivem aqui, como está escrito, ó, que aqueles que vamos pegar, ó, pois os terafins, que são estatuetas de santo, tipo a imitação de os santos hoje, faz lembrar esses terafins, né? Então aqui diz assim: pois os terafins falam vaidade, e os adivinhos veem mentira e contam sonhos, ok? Então hoje em dia tá cheio de gente por aí que vê a mentira e conta sonhos falsos. E aqui fala que em vão procuram consolar, por isso segue o seu caminho, como ovelhas estão aflitas, porque não tem um pastor. Então essas pessoas que elas vivem na enganação, atrás de profecia ABC na internet, sem discernimento espiritual, sem ter uma revelação de Deus, sem conhecer a Bíblia, elas estão como ovelhas sem pastor. Vamos continuar aqui. Contra os pastores se acendeu a minha ira. Olha aí, gente. No Velho Testamento, tem gente por aí condenando pastor. As pessoas, eu vejo cada discussão na internet que eu nem perco tempo. Pelo título do vídeo eu já reprovo muitas vezes. É uma discussão se tem pastor, se não tem pastor, se tem pastor. Gente, para de ignorância, não perde tempo com isso não. Tem coisa pra gente fazer. Vamos pregar o evangelho, vamos pregar as profecias. Aqui fala, contra os pastores se acendeu a minha ira. Então aqui está falando do Velho Testamento, gente. Já tinha pastores. Deus já estava comparando, já existia a comparação de ovelhas e pastores lá no Velho Testamento. Então fica perdendo tempo com esse povo que vai para a internet só para querer discutir as coisas e não ensina nada para ninguém não. Eles acham que eles sabem, mas também não sabem de nada não. Olha aqui. Ovelhas sem pastores, gente. As pessoas estão aflitas. Como ovelhas, estão aflitos porque não há
Ah, pastor, isso aqui já é no Velho Testamento, então não tem problema no Novo Testamento usar a palavra pastor, não tem. Não precisa ver se o pastor está agindo como um verdadeiro pastor. Ok? O Senhor Jesus, ele é o pastor dos pastores. O Senhor Jesus é o Rei dos reis. O Senhor Jesus é o Senhor dos senhores. O Senhor Jesus é o Messias dos Messias, o Cristo dos Cristos. Ele é o cabeça de todos nós. Todos nós. Ele é o cabeça de todos nós. Ok? Mas aqui a Bíblia fala de pastores, sim. Falam. Porque essas pessoas não estudam as profecias. Vamos continuar lendo? Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho. Os bodes é os que seguem qualquer religião que não é verdadeiramente o cristianismo. Ok? Mas tem aqueles que são do bode declarado. Ok? O bode, ele representa o outro lado. O bode, ele representa as trevas, ok? Então aqui fala, castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e o fará como seu majestos, o cavalo na peleja. Okay? Então ali já era com os líderes de Israel, de Judá, que Israel também naquela época não é como você conhece hoje. Então ali os livros de Judá, os líderes de Judá, de Jerusalém, já eram considerados pastores, ok? Já era comparado na Bíblia como pastores. Então não perca tempo com esse pessoal aí que quer condenar a palavra pastor. Misericórdia. O versículo 4. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda. Olha lá, a pedra angular. Que é a pedra angular? É Cristo, gente. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes. Sim, fala que de Judá sai tudo isso, gente. Ok? O Senhor Jesus é a pedra angular. E ele, quando ele vir para julgar as nações, ele vai vir com um verdadeiro arco de guerra. Vamos lá? Ok? Porque as pessoas também não entendem isso. A primeira vinda do Senhor Jesus para salvar. Elas acham que vai ser sempre assim, aquele Jesus sofredor. Essa primeira fase já passou. Quando ele voltar, vai ser diferente, ok? Vamos lá. Versículos... Já li isso aqui? Aqui, ó. Dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes. De quem, gente? De Judá, da tribo de Judá, ok? Eles serão como valentes que na batalha pisam aos pés aos seus inimigos. Na lama das ruas pelejarão, porque o Senhor está com eles. E confundirão os que andam montados em cavalos. Então, gente... Nós estamos vivendo na época da graça. Nosso dever de cristão é pregar o evangelho. Ok? Nosso dever de cristão é pregar o evangelho. De cristão. Para todos os povos. Mas a tribo de Judá, a Bíblia fala que dele sai... Aqui, ó. A Bíblia fala que sairão todos os chefes. A Bíblia fala que deles sairão chefes, eles serão como valentes na batalha, pisam aos pés seus inimigos na lama das ruas, pelejarão porque o Senhor está com eles e confundirão os que andam montados em cavalos. Então aqui, montado em cavalos é no sentido de grandeza, né? Então, recentemente a gente está vendo aí que Israel está vencendo os inimigos, mas isso aqui é profecia, ok? Que eles são da tribo de Judá. Vamos continuar. Fortalece, rei, a casa de Judá, e salvarei a casa de José. A casa de José é Efraim. Efraim é a segunda casa que crê em si
os estudiosos creem que Efraim é a igreja, ok? Hoje significa a igreja de Cristo, ok? E o Senhor fala assim, ó, fortalece o rei a casa de Judá, fortalecerei, ai meu Deus, não é rei não, fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Falou-eis voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado. Lá, quando destruiu Samaria, foi como se o Senhor tivesse rejeitado a casa de Efraim por causa dos pecados. Mas em Cristo Jesus, a casa de Efraim é salva e ela volta. Porque o final é unido a casa de Judá e a casa de Efraim. Esse é o objetivo do Eterno. Ok? Por isso que eu não gosto dessas discussões, nem de um lado nem de outro, que eu vejo pela internet. Ok? Compadecer deles de quê? Na casa de Efraim. Serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Ok? Então o Senhor escuta a casa de Efraim. Então, gente, não entra nessas discussões de igreja contra Israel, Israel contra a igreja, que isso aí não é de Deus não, viu? Deus não vai estar nessas intrigas, nessas brigas. São as duas casas. Ok? Vamos seguir em frente? Então os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração e regozijar no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como dantes se multiplicavam. Então Efraim foi destruído pelos assírios 700 anos antes de Cristo, foi espalhado, Samaria foi invadida pelos assírios, mas a promessa do Senhor aqui em Zacarias é de juntar esse povo tudo de volta. E como que eles voltam? Cristãos. Vamos lá. Ainda que eu os espalhei entre os povos. Gente, isso é um estudo que tem, porque a Bíblia, ela não é assim, você leu, entendeu tudo. Isso não existe, gente. Tem gente que fala, tá tudo na Bíblia, mas ela não entendeu. A Bíblia tem coisas que tá entre linhas. O Senhor Jesus pregou em forma de parábola, as pessoas não entendiam. Então, esse negócio de querer provar o que está escrito, querer provar na língua portuguesa, gente, isso é uma perca de tempo. Não vá atrás desse povo, não. Porque a Bíblia entende ela quem Deus mostrar o que realmente ela quer dizer. Não é professor de português que vai te explicar a Bíblia, não. Nem professor de português cristão e nem professor de português hebraico que vai te explicar a Bíblia. Quem vai te explicar a Bíblia da forma correta é Deus, é o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a Bíblia tem partes nela que é contada em parábolas, que é justamente que não é para todo mundo entender. Então não é só porque a pessoa é um belo de um professor de língua que ele vai entender a Bíblia, não. Não vai. Ele pode explicar o que significa aquilo no meio daquele povo, mas o sentido mesmo da Bíblia, só Deus ajuda a entender. Então por isso que aqui, por que eu estou falando isso? Por causa da casa de Efraim, que foi espalhada. E o Senhor falou que ia reunir ela de novo, ok? E os estudiosos chegam à conclusão que a casa de Efraim são os cristãos. Vamos lá. Ainda que eu espalhei entre os povos, eles se lembrarão de mim em terras remotas, e com seus filhos viverão e voltarão. Olha aí. Pois eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, e trá-los-ei à terra de Gileade, do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. Passarão pelo mar de aflição e serão feridas as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão.
Então será abatida a soberba da Assíria e o cetro do eleito se retirará. Ok? E o cetro do... Não é eleito que está escrito, só se tirou, só se esqueceu do L aqui. O cetro do Eito, não, acho que aqui, acho que seria do Egito. Acho que trocaram, trocaram uma letra aqui. Acho que seria do Egito. E o cetro do Egito, é porque tá do Eito. Não, acho que confundiram aqui. O cetro do Egito se retirará. Deve ser Eito, que não tem essa palavra. Vamos lá. Eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. E aqui acaba. Ok? O próprio Senhor, ele fortalece o povo. Tanto a casa de Efraim, que foi espalhada, que virou gentios, mas que retorna pela fé em Jesus de Nazaré. Tanto a casa de Judá, que ainda está em processo, o Senhor vai unir. A casa de Judá que está em processo de santificação, de buscar o Senhor. No dia que prepararam a armadilha para Israel, estava tendo uma das festas mais malignas que tem. Quem conhece esses tipos de festa sabe que é uma coisa maligna. Mas não só isso. As marchas antibíblicas que tinha em Israel também. Então, o povo o que precisa fazer? Não adianta só ir para a internet reclamar, não. Buscar santidade. Judeus e cristãos. Nós precisamos buscar a santidade. A igreja de Cristo precisa buscar a santidade. O povo de Deus, de Israel, que nem todo mundo que está em Israel ali, crê em Deus, viu, gente? Mas o povo de Israel que crê em Deus tem que buscar a santidade. A igreja tem que buscar a santidade. Ok? Veja o que o inimigo aprontou, preparou para invadir Israel. Preparou até uma festa do capeta ali. Então que o eterno Deus tenha compaixão de nós e nos livre do engano. Em nome de Jesus, amém. Eu vos deixo aqui, até a próxima. Shalom.